Voltamos com o nosso programa com a doutora Maitê e vamos falar sobre pré-diabetes. Antes do intervalo, falávamos que é um sinal amarelo que, se não cuidar, vira vermelho. Vira vermelho, né? E muitas pessoas conhecem ou algum amigo, um vizinho, um familiar que tem diabetes. Por quê? De cada 11 pessoas, uma é diabética. Eu acho bastante. Então, é uma doença muito prevalente, né? Então, a gente pode hoje dar alertas para as pessoas que estão em casa, para seus amigos, porque não é só, eu não tenho, não vou. Não, a gente sempre tem algum conhecido que a gente pode ajudar com uma boa palavra. Sem não dúvida. Temos uma imagem para começar a nossa conversa. Então, vou tentar facilitar, tá? Como que é? Quando a gente faz um exame de sangue que o médico pede, a glicemia de jejum. Primeira coisa, quanto que eu tenho que fazer de jejum para colher no laboratório o meu exame? Essa é uma dúvida que as pessoas têm. De 8 a 12 horas. Mas quanto mais a gente se aproximar das 10 a 12 horas, melhor em jejum para o exame vir correto, tá? Se esse exame ele estiver até 99, a gente não tem diabetes. Menor que 100 é normal, tá? Se esse exame estiver entre 100 e 125, é o alerta. Não é nem diabetes, nem pré-diabetes, é o alerta. A gente chama de glicose de jejum alterada, tá? Se no exame de sangue vier 126 para cima, tem que se repetir esse exame e isso já é diabetes. Mas hoje nós vamos falar de pré-diabetes. Então, no exame de sangue veio entre 100 e 125. Você está com a dúvida. O que a gente faz? A gente faz geralmente aqui, ó, o teste oral de tolerância à glicose. A maioria das mulheres conhecem porque a gente faz isso na gestação, né? Então, uma carga de glicose de 75 gramas e a gente vê de meia em meia hora quanto que a pessoa responde a isso, quanto que o pâncreas dela trabalha com essa dose de açúcar. Se esse valor tiver menor que 140, quase foi um pré-diabetes, mas não foi. Ufa! Bateu na trave. Bateu na trave. De 140 a 199, nessa curva glicêmica, é o pré-diabetes. E maior que 200 já é o diabetes. Outra técnica que a gente tem usado recentemente, de 4 ou 5 anos para cá, não é só usar a glicose ou a curva, é usar uma média do açúcar. Esse exame, incrivelmente, ele vem em 3 meses o que aconteceu no corpo da pessoa. 3 meses que se passaram? Olha! O que você está fazendo de glicose. Então, uma média do açúcar em 3 meses. Aí você fala, nossa, é uma mágica? Não. A nossa célula vermelha, Rê, ela dura 3 meses a 4 meses. Então tem memória. Tem uma memória. E cada pico de glicose gruda na membrana. Então, a gente pega uma célula vermelha da pessoa, põe na lâmina e vê. Não dá para mentir. Não dá para mentir. Então, a média sendo entre 5,7 e 6,4 é o pré-diabetes também. E aí não tem discussão, né? Aí não tem discussão. A gente sempre repete quando é um exame. A curva a gente não repete, mas um isolado a gente repete. Uma dúvida de pessoa leiga. Eu vou fazer esse glicemia em jejum de 8 horas. Certo. Como eu sei que eu vou fazer o exame, estou com medo do resultado, eu fico sem comer doce uns 2, 3 dias antes do exame. Resolve? Isso vai abaixar um pouco a glicose de jejum, né? Mas ele não vai alterar a média dos 3 meses. Então, se eu fizer só esse, eu enganei. Você engana. Por isso que eu falo, eu chamo esse exame com os pacientes diabéticos de pega mentiroso. Porque ele faz um jejum bonito. Engana. Aí fala, eu tô indo na doutora Maitê, eu vou fazer, então, vou uma semana fazer a dieta pra ela não me dar bronca. Mas aí eu pego o mentiroso dele e eu vejo. Mas essa estratégia de enganar pra não levar bronca quando faz isso não é legal, porque é a nossa saúde, né? Sim. Você engana o médico, mas a sua saúde tá ali, né? Temos outra imagem, vamos ver. Quando a gente fala assim, eu estou com pré-diabetes ou estou com diabetes, o que a gente pensa? Meu pâncreas não funciona, não é isso? É. Mas, há 10 anos, um estudioso, De Fronzo, ele fez o octeto de De Fronzo e a gente mudou o conceito do diabetes. Existem 8 causas básicas para a gente desenvolver um pré-diabetes ou um diabetes, tipo 2 que eu estou falando. O tipo 1 é doença autoimune, que a gente está falando hoje de pré-diabetes e tipo 2, tá? Então, sempre vai acontecer um aumento de glicemia no sangue da gente. Então, tem excesso de açúcar no sangue. Por quê? Ou o teu pâncreas não funciona direito, a produção de insulina. O que é insulina? Quando você comeu doce ou carboidrato ou fruta, o teu pâncreas produz insulina. São célulazinhas que vão dentro da célula e abre a boca dela para o açúcar entrar. Então, se eu tenho insulina funcionando, a glicose sai do sangue e entra na célula como energia. Senão, ela fica circulando no sangue, isso é o diabetes. A gente pode ter alteração de glucagon, que é um outro tipo de célula do pâncreas.
A gente pode ter alteração de produção em excesso de açúcar pelo fígado. Então, você vê, não é só o pâncreas que está alterado, eu posso ter alteração hepática. Vai complicando, hein? Os neurotransmissores cerebrais estão envolvidos na produção e na resistência insulínica. Você captar esse açúcar pelo músculo também altera se o açúcar vai ficar mais ou menos no sangue. Recentemente foi descoberto a reabsorção renal. A gente soube sempre que o rim reabsorve açúcar, mas a gente agora tem até métodos de medicamentos que conseguem tirar o açúcar pela urina. Então, esse método de fisiopatologia a gente usou para um remédio novo para diabetes. Quanto mais obesidade, lipólise, a gente aumenta a resistência insulínica, que também aumenta a glicemia. E o efeito incretina, que existem remédios hoje em dia, que a gente atua nessa secreção de um peptídeo do intestino para ter uma maior captação do açúcar pela pessoa. Então, entendendo a causa do diabetes, a medicina conseguiu ir com remédios para ajustar. Porque antes a gente só pensava, vamos fazer o pâncreas trabalhar melhor, vamos dar um remédio para ele trabalhar mais. Concorda que a máquina está cansada. E aí você faz ela trabalhar. Os remédios antigos melhoravam o exame, mas a longo prazo a pessoa ia ter que usar insulina. Então, qual é o intuito do médico hoje em dia? Preservar mais esse pâncreas, dar insulina em último caso, usar remédios que você mexe com tudo com a fisiopatologia, não usar só um remédio. A gente tem que entrar com dupla ou tripla terapia desde o início do tratamento para não ter as complicações graves, que todo mundo tem medo, Sim. Infarto, derrame, perda de visão, perda de algum membro inferior, que é bem comum, mas a gente não quer só isso, é qualidade de vida, né? A gente quer uma pessoa disposta, animada, que nem acha que tem diabetes. Né? Com as novas tecnologias, os novos remédios, fazendo dieta, exercício, a gente tem um controle muito bom. Que boa notícia, doutora Maitê. A gente tem mitos e verdades, peço que você me espere um minutinho. Mitos e verdades sobre pré-diabetes com a doutora Maitê Pimentel agora. Doutora Maitê, é mito ou verdade que não é possível reverter a progressão do quadro para diabetes tipo 2? Mito. Ufa. E essa resposta é recente. Há 2 anos nós tivemos uma publicação no Congresso Americano de Diabetes que a gente mudou a resposta. Então a gente achava que o pré-diabetes é uma doença crônica, evolutiva e não vai ter volta. Realmente o diabetes não tem cura, mas é uma doença crônica evolutiva que a gente pode dar uma estagnada nessa perda da célula pancreática, a célula beta-pancreática. Então, hoje em dia, com dieta e exercício, remédios que mexem com as células alfa-pancreáticas, remédios que tiram açúcar pela urina, a gente consegue o quê? Estabilizar o quadro. Isso é o máximo, né, doutora Maitê? Não vai pra frente. Isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Doutora Maitê, é mito ou verdade que por ser um estado intermediário, o problema não afeta rins, retina e nervos? Isso é um mito. Tá? Então, quando a gente fala para um paciente, você tem um pré-diabetes, às vezes essa palavra não é tão legal, porque a pessoa fala, eu ainda tenho uma chance, ainda posso comer um pouco errado, é só um pré. Na verdade, quando a gente faz esse diagnóstico de pré, quase 50% dessas células do pâncreas já estão destruídas. Que é bastante? Bastante. Então, o que acontece? O pâncreas já não está funcionando direito. Se você vai lá e come errado, vai lá e não faz exercício, vai lá e dorme mal, passa estresse, toma remédio que aumenta a glicose. O que acontece? O pâncreas vai acabando cada vez mais. E talvez se você pudesse reverter isso, fazendo tudo direitinho, você vai ter um diabetes com 100, 120 anos. Agora, se não fizer direito, vai com 60, 70. Então, quem tem tendência de diabetes tipo 2, sim, você é um dos responsáveis por desenvolver a doença. Não que você tenha culpa, porque isso tem genética envolvido, mas você pode precipitar o quadro abrir. Perfeito. E só que eu aqui esqueci de falar, que por favor, quando a gente tem esse pré-diabetes, a gente já tem microlesão das células do rim, da retina, dos nervos. Esse açúcarzinho, ele já está grudando nos vasos. Então, você já está tendo uma lesão precoce. Então, o pré-diabetes já está tendo uma lesão e a gente precisa se cuidar. Perfeito. É mito ou verdade que pessoas com pré-diabetes estão mais propensas a ter gripes e outras doenças? Mito.
Agora que assim, que bom, né? O diabético, ele tem uma tendência de quase 30% a 40% a mais ter candidíase, ter infecções urinárias, porque a imunidade está mais baixa por ser uma doença crônica, né? O pré-diabetes, ele está já lesando as células, mas ele ainda não mudou o sistema imunológico da pessoa, tá? Então, o pré-diabético tem que tomar cuidado para a evolução, mas esse quadro acontece mais no diabético. Tá. É mito ou verdade que o ovário policístico pode aumentar risco de pré-diabetes? Pode sim, é verdade. Por quê? Como a gente viu, o pré-diabetes não tem a ver só com o pâncreas, tem a ver com uma coisa chamada resistência insulínica, né? E uma das doenças que provocam resistência insulínica é o ovário policístico, a síndrome do ovário policístico, que é um defeito também genético, em que você tem mais testosterona do que estrógeno, então as meninas têm mais acne, pelinhos a mais, não menstruam corretamente, tem um aumento de gordura visceral e isso tem no exame de sangue uma insulina alta. Por isso que as mães às vezes falam, nossa doutora, minha filha tem ovário policístico, você deu um remédio de diabetes, que é a metformina? Sim. Porque esse remédio é usado para resistência insulínica e se um ovário policístico não for tratado, ele pode sim desencadear um pré-diabetes e um diabetes. Tá. É estranho, mas é verdade, né? É estranho, mas é assim que funciona. É mito ou verdade que o estágio está relacionado ao aumento de gordura, especialmente a gordura abdominal? Sim, quando a gente tem um aumento de gordura no braço, no culote, isso é genética de receptores de gordura que a gente não consegue trocar. A gente consegue reverter fazendo o exercício localizado, né, emagrecendo. Mas quando a gente tem aumento de gordura visceral, não entendo a gordurinha que você não gosta, a gordura de dentro da aponeurose, é aquela gordura dura, né? Isso se chama síndrome metabólica. A síndrome metabólica é quando a gente tem insulina alta, resistência insulínica, colesterol alto, uma cintura maior que 80 a 88 nas mulheres, maior que 94 a 102 nos homens, triglicérides alto. Então, esse conjunto de fatores, eles juntos precipitam ao infarto, a um derrame, ao diabetes, gordura do fígado. Tudo sério. Tudo sério. Tudo então, sério. Pessoas que vocês veem magras com a gordura dura abdominal é um candidato a desenvolver um diabetes. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente já responde do pessoal de casa sobre pré-diabetes para a doutora Maitê Pimentel. Luísa, tenho pré-diabetes e descobri recentemente que estou grávida. Como evitar diabetes gestacional? Então, Luísa, na verdade, a patologia de diabetes gestacional, ela não está vinculada de você ter um diabetes antes. Isso é uma coisa que acontece na gestação, tá? Agora, se a pessoa já tem um pré-diabetes, imagine, vai engordar na gestação, vai alterar um monte de hormônios, então a propensão aqui é muito grande, né? Então, a dieta tem que ser muito mais rigorosa. Se desenvolver diabetes na gestação, depois que o bebê nascer, continua diabética? 30% das mulheres continuam diabéticas. Né? Tá. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, você está pré-diabético ou diabético e toma um monte de remédio para diabetes, na gestação avise imediatamente seu médico, tá? As únicas moléculas permitidas na gestação são metformina e insulinoterapia. Outras a gente precisa interromper. Tá. Você sabe que diabético, ele é meio às vezes sapequinho, ainda mais o tipo 1, que é desde criança, ele vai driblando. Quando ficam grávidas essas meninas, é uma gestação de alto risco. Mas você sabe que elas vão muito bem? Mas muito bem. Porque faz tudo certinho. Faz tudo certinho, tem medo que o bebê, né, pro bebê acontecer alguma coisa, então elas revertem. Eu falo, nossa, fez transplante de cérebro agora, né? Tá ótimo. Eu tive um namorado no terceiro colegial que fez medicina na USP junto comigo e ele era diabetes tipo 1. Olha! Vivia naquela época, né, aplicando insulina o tempo todo. Você vê? E ele comia direitinho ou não? Claro que não. Não? Claro que não. Você teve que socorrer ele de desmaiar? Não. Isso? Não durou tanto tempo Não durou assim, tanto digamos tempo. assim. Próxima pergunta. Rafaela, quantas frutas uma pessoa com pré-diabetes pode comer por dia? Então, Rafaela, a frutose vira glicose, é açúcar, né? Sacarose da cana-de-açúcar do mel vira também açúcar, o leite lactose, mesma forma. Então, assim, quantas frutas? Depende que fruta você for comer. Então, existe a tabela do índice glicêmico das frutas, que é a quantidade de açúcar que existe dentro dessa frutinha. Então, a gente vai ter que escolher 3, 4 das que tem pouco açúcar.
Amoras, morangos, kiwi, pera, maçã verde, pêssego. A gente foge da manga, Banana. da laranja. A banana tem 22 gramas de carboidrato, é cheia pode. de açúcar, né? Melancia também engana as pessoas. Abacaxi tem também um pouquinho de açúcar. Uma técnica boa é, por exemplo, mamão, que é médio índice glicêmico. Jogar farelo de aveia. Ele rouba quase 15 a 20% do açúcar quando a gente está digerindo. Então, a gente tem umas técnicas para não absorver tanto o açúcar dessa fruta. Tá, tem truques. Tem truques. Próxima pergunta. Paula, pílula anticoncepcional interfere na glicose no sangue? Excelente pergunta, né? E curioso. Paula, sim, os anticoncepcionais à base de estrógeno, principalmente progestágeno, eles aumentam sim a glicose, mas é uma coisa insignificante. Não é que você vai ter que tomar um remédio ou fazer uma dieta muito mais rigorosa, mas tomem cuidado, por quê? Existem remédios que aumentam a glicemia, principalmente os corticoides, e aí descompensa muito o diabetes, tá? Até curioso, pílula aumenta? Sim, gestação também aumenta, período menstrual nos diabéticos aumenta um pouco a glicose, então o nível de glicose, ele interfere pelo nervoso, estresse, o que você comeu, se você fez exercício, se você toma outros tipos de remédio. O organismo sempre em movimento, né, doutora Maitê? Muito curioso isso, né? Sim. Tudo interfere. Sim, às vezes fala, hoje deu 80, amanhã deu 90. Por que deu alterado? Porque não é sempre a mesma. A nossa glicose, ela varia de minuto em minuto. Tá. Próxima pergunta enviada pela Simoni. No exame de rotina, deu que a minha glicemia está 120. A médica solicitou que eu faça o exame de glicemia em jejum. Como que ele é feito? Precisa de algum preparo? Muito bem, então essa Nós glicemia... falamos, né, na figura. Isso, é de 99 a 124, 125, a gente tem a glicose de jejum alterada. É um alerta, é o sinal amarelo. Agora a gente tem que fazer mesmo uma conduta mais, vamos fechar o diagnóstico. Jejum de 8 a 12 horas, eu prefiro de 10 a 12 horas para ter uma certeza absoluta. Colher esse exame de manhã. Uma coisa interessante que as pessoas perguntam, eu preciso, não bebo água? Isso que eu ia perguntar, é jejum absoluto? É o jejum de comida, tá? Tá. Pode beber água. Por quê? Quando vocês não devem beber água? Quando é um jejum para pré-operatório. Por quê? Na cirurgia, muitas vezes a gente vai entubar o paciente e se tiver água, pode broncoaspirar. Quando você escolhe exame de sangue, pode sim beber água, tá? Só água, chá não pode, suco não pode? Chá, café, suco, Água. nada, absolutamente nada. Tá. Água, tá? E aí a gente vai fazer essa glicemia de jejum. Se for confirmado esse valor, vai para a curva glicêmica e para a média do açúcar, que é a HB glicada, para confirmar o diagnóstico. Aí se precisar, um exame puxa o outro. Exatamente. Próxima pergunta. Tcharam! Rubens. Conheço muitas pessoas que são hipertensas e que têm diabetes. Existe uma relação entre as duas doenças? As duas doenças são as mais prevalentes na medicina, colesterol também é uma delas. Então, geralmente, quem tem diabetes tem uma hipertensão associada, mas não que uma leve a outra, tá? O que a gente sabe é que a hipertensão, o diabetes, dislipidemia, sedentarismo e tabagismo são os grandes vilões para a gente ter o quê? Um infarto e um derrame, que a maior causa de mortalidade do mundo é doença arteriosclerótica. Então, são duas doenças que têm que ser muito bem controladas. São elas que vão fazer uma mortalidade precoce e diminuir a qualidade de vida. É sério, não? Então tem que se cuidar. Eu tenho medo de tomar remédio. Gente, por favor, né? O remédio beneficia. A gente vê hoje vídeos na internet, pessoas falando que o diabetes é a tênia, que come o pâncreas. Tudo mentira. Que se você fizer a dieta correta, você vai curar o diabetes. Gente, não vamos cair nessas armadilhas. A gente tem que ter fé, tem que ter religiosidade, tem que fazer a dieta correta, Sim. tem que acreditar em coisas boas. Mas a gente não pode ignorar medicina, tecnologia e evidência científica. E o remédio sempre prescrito pelo médico. Sempre prescrito porque Não é pode pegar o individual, embalo. né? Cada um é de um jeito. Tem pessoas que têm anemia, problema de fígado. Cada paciente é um indivíduo. E remédio não é igual para todo mundo. Tá. Doutora Maitê, ocupadíssima, mas eu vou convidar. Depois, você quer comer um docinho aqui na nossa mesa? Claro! Que será um ótimo! prazer. Que ótimo! Vai ter brownie. Ai, Uau. que ótimo! Doutora Maitê Pimentel, que vai continuar conosco, médica, endocrinologista. Ela tem um site que é endoc, com C mudo, endoc.com.br. Instagram da doutora Maitê, @Maitê_endócrino. Maitê é MAITE.
Maite, é Maite com TH. @Maite_endócrino. Ai, que bom que você Eba. pode ficar. Até já já, então, meu Muito amor. obrigada. Imagina, obrigada a você.